Olá, estamos de volta com o nosso Drops do Céu, gotas de luz sobre sua vida. Estamos tratando do tema Deus no meu trabalho, dicas e fundamentos para a nossa fé e vida secular também. Acabamos uma subsérie sobre o livro de Daniel, mas vamos dar continuidade a este tema principal. Pedir ou agradecer? Esse é o tema de hoje. Todos nós temos muito que agradecer, não é verdade? Ao nosso Pai Celestial, a vida, a graça, a saúde, nossa introdução dentro do reino de Deus, através da obra de Cristo, a herança eterna, promessa que nós temos que cada dia está mais próxima da gente, a paz, o propósito na nossa vida, na nossa família, assim vai. A lista é interminável e a postura de fé é a melhor coisa que nós podemos ter dentro da nossa vida cristã e da nossa vida secular. Recebemos de Deus a maior riqueza, a pérola de grande preço, o tesouro que é a sua companhia, o acesso à sua presença. Sim, vamos agradecer, mas será que nós podemos pedir também? Paradoxalmente, temos muito o que pedir, não é verdade? Nossa vida, ela é cheia de problemas, de desafios. Agora mesmo estou com familiares enfermos, pelos quais estamos orando bastante, coisas espirituais, sabedoria, humildade, perseverança, paciência, capacidade de crer, de perdoar, de amar, de servir. Todos esses itens, todos esses temas são temas da nossa oração, dos nossos pedidos e pelas coisas materiais também, não é? Nossos filhos, nossos parentes, nosso pão de cada dia, uma necessidade de uma moradia, de um emprego, bênção sobre os nossos negócios e assim por diante. O paradoxo é explicado pelo próprio Deus. O que ele diz? Apresentem todas as suas ansiedades e demandas a Deus, que tem prazer em prosperar os seus filhos. E sede gratos por todas as coisas. Sim, elas podem conviver. Portanto, não há pecado algum em nós pedirmos de acordo, alinhados com a sua vontade e não para objetivos espúrios, malignos, vaidades ou contendas, tá certo? Bom, se é assim, vamos estudar Lucas capítulo 11, versos 9 a 13. Bora lá! Esse texto diz assim: portanto, o Senhor Jesus está dizendo, eu lhes digo, peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todos os que pedem recebem, os que procuram encontram, e para todos os que batem a porta é aberta. Vocês que são pais, respondam, se seu filho lhe pedir um pão, você lhe dará uma pedra? Se lhe pedir um peixe, você dará uma cobra? Se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês que são pecadores e maus, sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai Celestial, seu Pai do céu, dará o Espírito Santo, bons presentes àqueles que lhe pedirem. Esse é o texto. Cristo ilustrativamente compara-nos, não é, como pessoas más que dão coisas boas aos seus filhos. Mas por quê? Porque comparado com Deus não dá, né, gente? Então, se a gente ama os nossos filhos e nós damos coisas boas, queremos o melhor, quanto mais o nosso Pai de amor, nosso Pai Celestial, que é perfeito em todos os seus caminhos, não nos dará o melhor que Ele tem. Ok, vamos dar uma analisada nesse texto. O que será esse pão que um filho pede? Quando nós chegamos para Deus e pedimos um pão e Ele nos daria uma pedra, será que Deus nos daria uma pedra ao invés de pão que nós estamos pedindo? Gente, pão é um pedido quase que sagrado, né, na palavra de Deus. A Bíblia fala do maná no deserto, a Bíblia compara isso ao pão vivo, Jesus Cristo que desceu do céu, o pão da vida, que dá vida para todos os homens, o pão de cada dia que está na oração do Pai Nosso. É um pedido, então, o pão de necessidade diária, cotidiana, corriqueira, constante. O que Jesus está dizendo? Se você tem um pedido diário, constante, pode fazer esse pedido.
não é? A palavra de Deus diz que o justo jamais mendigará o pão. Promessa de Deus, Salmo 37. Então, nós podemos sim pedir pelo dia de hoje, amanhã pelo dia de amanhã e a cada dia pedir sobre coisas corriqueiras. E o que receberemos em volta? Pedra. O que seria pedra? Receberíamos dureza por parte de Deus? Pedra, ao invés de pão, quebra os dentes. Respostas duras. Deus insensível. Deus que joga na cara, que acusa, que enquadra. Será que é isso que nós esperamos de Deus? Ou será que essa pedra, no nosso entender, e eu conheço pessoas que pensam assim, que Deus ele tem um coração tão de pedra que ele daria pedra, não é, aos seus filhos. Ou seja, eu não tenho direito de chegar a Deus e pedir nada, porque eu já tenho muito que agradecer. Concordo. Mas a palavra de Deus está dizendo para nós irmos aos seus pés, pedirmos, insistirmos em coisas corriqueiras, não é? E temos a certeza que Ele não endurecerá o seu coração e não nos dará em retorno uma portada na cara, uma pedrada na nossa cara. Peixe. Está dizendo aqui, para aqueles filhos que pedem o peixe, você que é mau, daria uma serpente? Certamente que não. O que seria esse peixe? O peixe na Bíblia é interessante, porque a pescaria foi uma atividade de boa parte dos discípulos. Carreira, projeto de vida, se nós formos a Deus e pedirmos pelo peixe, que Deus nos oriente, que Ele nos guie, que Ele nos leve pelas suas mãos, para que possamos dar os passos certos na direção daquele chamado que nós temos. Será que Ele nos daria uma cobra em retorno? Cristo manifestou-se 2 vezes multiplicando a pescaria dos discípulos. Vocês estão lembrados? Por 2 vezes eles não pescaram nada e Jesus falou, joga ali, do outro lado. E eles foram lá e haviam pescado a noite inteira e não tinham pegado nada, pescadores profissionais. De repente, a rede quase se arrebentava e o barco quase ia a pique. Por quê? Porque Jesus sabe onde os peixes estão. E quando nós clamamos a Jesus que nos dê peixe, Ele vai nos dar peixe. Ele vai nos encaminhar na nossa vida profissional, mas também em tudo que nós formos fazer. Ele multiplicou os 2 pãezinhos, os 2 peixinhos, os 5 pãezinhos e os 2 peixinhos, não é? Não foi isso que Ele fez? Interessante. Pão e peixe. Quando multidões famintas precisavam se alimentar. Jesus conta com você e comigo para usarmos os nossos peixes, os nossos pães, para alimentarmos multidões. O que significa isso? Estamos a serviço do reino de Deus. Nossos pães e peixinhos, nossas coisas pequenas, vão servir ao Rei da Glória, que vai multiplicar o pouco que nós temos para que muitos famintos sejam saciados na sua fome, muitos sedentos sejam saciados na sua sede. Então, vale a pena sim pedirmos o peixe, o pão de cada dia e o peixinho que é a nossa carreira, aquilo que Deus, o nosso caminho, aquilo que Deus vai estabelecer para a gente. O Pai não vai dar serpente em lugar de peixe. Eu tenho um amigo que me contou uma história, há muito tempo ele foi num restaurante de peixes em outro país, e lá ele viu, olhou o cardápio, não sabia ler o que estava escrito, e alguém apontou, ele falou, esse aqui, esse aqui. Aí veio uma carne meio fibrosa, meio diferente, e era carne de serpente, olha só que coincidência. E ele não gostou nada, ele queria mesmo, ele só descobriu depois, comer um peixinho. Nosso Pai não é mau, Ele não é traiçoeiro como as serpentes, ele não joga serpentes no nosso caminho, Ele não põe coisas para nos espreitar, para nos pegar no pulo, Ele não entrega veneno quando nós pedimos alimento, Ele é todo amor e todo bondade. E a terceira coisa, para aquele filho que pede um ovo, o pai daria um escorpião? O que seria esse ovo? O ovo foi gerado, não é?
ele ali, se tudo correr bem, ele vai dar à luz a um bebezinho galinha, um bebezinho patinho, ou alguma coisa assim. Projetos de longo prazo, nas coisas mais a longo prazo, os planos de Deus para a nossa vida, baseados em seus caminhos sublimes, perfeitos, mais elevados do que os nossos, os tais sonhos de Deus. Eu não gosto desse termo porque Deus não sonha, Deus é acordado, acordadíssimo, ainda bem, não é? Diz a Bíblia que Deus não dormita, não dorme, mas vocês entendem o que eu quero dizer, aqueles planos que Deus tem para a gente, o projeto de Deus para nossa vida, engendrados para nos abençoar. Está escrito em Jeremias capítulo 29, verso 11. Eu bem sei, diz o Senhor, e conheço os planos que tenho para vocês. Planos de bem e prosperidade, e não de mal e desgraça, para um futuro cheio de esperança, pelo qual anseiam. Eu, o Senhor, sou quem está falando. Então Jeremias 29 aponta para Deus querendo o melhor para a gente no long term, no longo prazo. Ele nos ama perto, hoje no cotidiano, naquilo que é um projeto nosso e naquilo que é o projeto dele, não é? Será que em vez desse ovo, ele nos daria um escorpião, ele nos daria uma ferroada, ou uma ferrada por trás, assim, né? Daquele jeito que o escorpião faz ao filhinho a que ele ama, não é? Ele ainda dá, novamente, indo para o início, ele dá, faz um comparativo. Se vocês, sendo maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial. Ele daria a maior dádiva de todas, o Espírito Santo, a sua presença, a sua condução, a sua companhia. Deus conosco, Deus vivendo dentro de nós, em nós, na carestia, na fartura, quando nós agradecemos, quando nós pedimos, quando nós expressamos o reino de Deus para que as demais coisas sejam acrescentadas. O Senhor Jesus disse lá em João capítulo 14, verso 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, se Deus tem um presente para nos dar, o maior presente é a pessoa dele em nós, através do Espírito Santo. Este que é a pessoa de Deus dentro de nós, ele vai interceder conosco. Nós vamos ao Pai através de Jesus, mas a intercessão do Espírito Santo junto conosco, com gemidos inexprimíveis, quando nós não sabemos expressar aquilo que o nosso coração está necessitado, não é? Então, tendo o Espírito Santo dentro de nós, nós podemos sim recorrer ao Pai nas nossas necessidades imediatas, médio prazo, longo prazo. Aí uma pergunta, queridos. Vocês acham que existe uma cegueira maior, uma incredulidade maior, um engano maior do que acharmos que nós somos melhores pais ou melhores doadores aos nossos filhos do que Deus? Vocês acham isso? Olhe para você, não é? Veja o quanto você ama os seus filhos, se você os tem, não é? O quanto você daria tudo por amor a eles, não é verdade? Agora imagina o pai que, na prática, deu o seu próprio filho por nós. Nós vamos ler isso daqui a pouco, não é? Que engano é esse de nós acharmos que nós podemos fazer melhor do que Deus pode fazer por nós, não é? O que sabemos ou quanto podemos mais do que o próprio Criador? Por isso, queridos, nós temos que ir sim a Ele, pedir, buscar e bater, com confiança, crendo em sua misericórdia e amor profundos, a ponto de enviar o seu próprio Filho por nós. Vamos ler Romanos 8, 31 e 32. Que diremos diante de coisas tão maravilhosas, diz o texto escrito por Paulo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem mesmo ao seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as outras coisas? Veja só que esse texto é muito atual e se encaixa exatamente neste tema. Muita gratidão no nosso coração, muita, por tudo, e a cada dia nós somos mais gratos, não é? Temos muito a agradecer, porém,
Não deixe de pedir ao Senhor aquilo que está no teu coração. Coisas que podem parecer pequenas, coisas maiores, coisas de longo prazo. Nós não vamos receber o que estamos pedindo se nós não buscarmos com fé, não batermos, não corrermos atrás, mas certamente cumpriremos o mandamento de Cristo, porque ele fala, batei e abri-se-vos. Todos esses pedi, buscai e batei está no imperativo, é um mandamento, é uma ordem que Jesus está dando, faça assim, não é? Nós cumpriremos o mandamento de Cristo, se insistirmos junto ao Pai, levantarmos a nossa voz, intercedermos diante dele, um Deus justo, um Pai amoroso, esperando receber dele o melhor. Pode ser que não recebamos o que estamos buscando, mas o nosso papel é obedecer, é estarmos na brecha, é estarmos orando, é estarmos pedindo, intercedendo, mas pedindo por nós também, pela nossa família, não é? Por quê? Porque nós temos um Deus a quem recorrer. As pessoas têm os seus mandingas, têm os seus charutos, têm as suas magias. Nós temos um Deus todo-poderoso, o Senhor dos exércitos, está conosco, está ao nosso lado e vive em nós, não é? O melhor do Senhor Jesus Cristo, não é? Ele falou, convém que eu vá para que o Espírito Santo venha e habite em cada um de vocês. Ele vai lembrar vocês de tudo que eu tenho dito, não é? Ele vai consolar, ele vai fortalecer. Então, meu querido, sim, vamos ser gratos a Deus, mas sim, vamos pedir diante de Deus, da maneira mais com fé que nós podemos fazer, crendo nesse Deus tão amoroso, tão poderoso. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor nos dá todas as coisas, como o Senhor é bondoso, como o Senhor é misericordioso. Senhor, acordamos, temos vida, saúde, nós podemos sair, voltar. Senhor, o Senhor nos dá entendimento, sabedoria, o Senhor nos acrescenta o que nos falta, Senhor. E nós estamos aos teus pés todos os dias em gratidão, Senhor, corações cheios de gratidão. Mas ao mesmo tempo, Senhor, entregamos os nossos caminhos a Ti e intercedemos e pedimos, Senhor, que o Senhor nos guie, Senhor, porque dependemos de Ti em tudo o que fizermos, seja no nosso trabalho, na nossa vida secular, seja por onde andarmos e o que fizermos. Temos uma vida só, somos uma pessoa diante de Ti e queremos que o Senhor seja louvado em todos os nossos caminhos. Que estes caminhos nossos sejam os Teus, para a Tua glória e em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Essa é a palavra do Senhor para você, que possa ter edificado a sua vida, tirado dúvidas para que você sim seja uma pessoa grata e possa também, diante do Senhor, estar pedindo de acordo com o seu querer, a sua vontade. E se você gostou, curta aí, faça o seu comentário, mande a sua pergunta, compartilhe com aqueles que têm dúvida, para que você também seja um multiplicador da bênção de Deus por onde você andar. Deus abençoe a sua semana, a sua família, em nome de Jesus. Amém.